Em nome do Senhor Jesus. Natan, Ageu 1, 4-11. Um dia, se Deus quiser, e nós também, né? A gente lê o livro de Ageu todo aqui, só 2 capítulos, e prega só sobre ele. Em nome de Jesus. Orem a Deus por mim. Tenho preparado algumas mensagens. Uma delas é Jacó ou Israel? Quem você tem sido? A outra sobre domínio e administração. Gênesis 1:26. Tudo que você administra tende a dar bom. Seu casamento, seu ministério, sua casa, suas finanças, sua profissão, sua vida espiritual, ministerial. Tudo que você não administra tende a dar ruim, a sua saúde e por aí vai fora. A gente está preparando essas mensagens. Ore por nós. Bom, o livro de Ageu, capítulo 1, versículo 4-11 diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em vossas casas de fino acabamento, enquanto esta minha casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo em um bolso furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a minha casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para a vossa casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retém a chuva, e a terra retém os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre toda a terra, tudo que ela produz, como também sobre os animais, sobre os homens e sobre todo o trabalho de suas mãos. Senhor, ministra sobre nós a sua palavra, a sua presença, o seu poder nesta hora. Que a tua palavra nos pegue, nos acerte, nos molde, nos desenhe. Que a tua palavra, Pai, nos capacite, nos fortaleça, nos alimente, nos ilumine. Que a sua palavra, Senhor, tire de nós tudo que não provém do Senhor e acrescente em nós tudo que é de ti e para ti, para a tua glória. Repreenda todo espírito contrário à tua palavra, que ela tenha vez, tenha voz entre nós, que ela vá e faça sempre o que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Bom, queridos, a gente hoje termina, se Deus quiser, sobre bênçãos retidas, e hoje parte 3. Falamos na semana retrasada sobre bênçãos retidas, parte 1. Semana passada falamos sobre bênçãos retidas, parte 2. E hoje nós vamos falar sobre bênçãos retidas, parte 3. Bênçãos retidas, porque elas estão retidas, e como retirá-las dos depósitos celestiais. Só para recapitular rapidamente, nós falamos sobre primeira causa de bênçãos retidas,
a procrastinação com a obra do Senhor. E usamos esse texto, sempre adiando as coisas de Deus, colocando sempre as nossas coisas em primeiro lugar, ao contrário do que Jesus falou, ao contrário do que o profeta Ageu prega aqui para Israel. Aliás, Jesus falou em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar a Deus, seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós falamos nesse tópico, nesse ponto, e quanto mais nós abençoamos a casa de Deus, mais Deus abençoa a nossa casa. Está em Ageu especificamente, no capítulo 1. Capítulo 2 fecha isso aí com chave de ouro. Quanto mais tempo passamos na casa de Deus, melhores tempos em nossas casas. Em segundo lugar, nós falamos que a segunda causa de bênçãos retidas é a incredulidade. Sim, Jesus foi em Nazaré, terra onde fora criado, e diz o texto que os nazarenos começaram a falar: não é esse Jesus que foi criado aqui entre nós? Eu não vivo entre nós sua mãe Maria, seus irmãos Simão, José, Tiago, Judas e todas as suas irmãs? E se escandalizaram nele e não acreditaram nele. E diz o texto que não fez ali Jesus nenhum milagre, com exceção de alguns, por causa da incredulidade deles. A incredulidade retém as bênçãos que poderiam ser recebidas por nós. Amém? Terceiro lugar, nós falamos que a terceira causa de bênçãos retidas é pecado oculto, pecado escondido. E contamos e lemos a história de Acã, livro de Josué, capítulo 7, quando Israel perde a batalha para Ai, e porque havia pecado escondido, até que ele fora revelado e veio à tona. Israel não pôde receber suas bênçãos, Israel não pôde receber sua vitória, né? E nós conhecemos também muito bem essa história. E desta feita nós gostaríamos de falar sobre uma outra causa de bênçãos retidas, e devemos falar sobre mais duas, se Deus quiser, e terminarmos. A partir daí, se você quiser saber mais, adquira nosso livro quando nós o lançarmos, sobre bênçãos retidas, porque elas ficam retidas e como retirá-las dos armazéns, dos depósitos celestiais. Bom, então hoje, em primeiro lugar, uma outra causa de bênçãos retidas é desrespeito no lar. Desrespeito no lar. Vamos lá? 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7. Vamos destacar somente esse verso. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, com sabedoria, e tendo consideração para com a vossa mulher, ou seja, considerai-a, e como parte mais frágil, outra versão vai dizer, como vaso mais frágil, tratai-a com dignidade, com honra, com respeito, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam a vossa oração, para que a vossa oração, para que as vossas petições, para que as vossas bênçãos não recebam um estorno, não é isso? Não sejam estornadas. É deste jeito. Agora, pastor, como se você não soubesse, você vai me perguntar: o que é viver a vida comum do lar com discernimento,
Bom, não precisaria de muitas interpretações. Interessante, Natan, que nos versos anteriores, vamos ler do versículo 1, ele vai falar, como Paulo falou em Efésios 5 também, mulheres sede submissas aos seus maridos. Vamos lá. Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se ele não obedeça a palavra, seja ganho mesmo sem palavra alguma, mas por meio do procedimento, ou seja, do testemunho comportamental da esposa. Aí ele fala assim: ao observar o vosso honesto comportamento e cheio de temor. Eu vou falar para o marido, mas também para a esposa aqui, olha. Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços ou joias de ouro, ou aparato do vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. Natan, falta eu vou destacar. Submissão não é escravidão. Submissão não é subordinação. Não. A palavra submissão é, como ela mesmo diz, sobre uma missão. Está sob ou debaixo de uma missão. Uma missão de esposa, de mulher de Deus, de companheira, de amiga, de namorada, de rainha do lar, de mãe, de genitora. Isso e mais é mulheres serem submissas, estarem debaixo de uma missão designada por Deus. Bom, muito bem. Agora, quando fala de cabelo, de joias, de vestuário, Deus não está condenando essas coisas. Ele apenas está destacando que o interior é o mais importante. E assim se vestiram, ele está falando sobre isso, o apóstolo Pedro, as mulheres de outrora, porque as judias, elas cuidavam do cabelo, elas usavam suas joias, e nós vamos ler isso em vários livros do Antigo Testamento, inclusive, quem sabe mais, no livro de Isaías, tá bom? Não é isso que Pedro está falando ou condenando, ele está destacando o interior, dizendo que o interior, como sempre, a palavra destacou, é mais importante do que o exterior. Aí ele combina no 7, Natan, que é onde a gente destaca, como eu disse, maridos, vós igualmente, ou seja, da mesma forma delas, de igual modo, vivei a vida do lar com discernimento, com sabedoria, como eu disse, administrando o seu casamento, administrando o seu lar, administrando sua família, administrando sua casa, porque tudo que a gente não administra tende a perder. Tende a perder, tende a dar ruim. Amém? Aí ele continua e fala assim: tendo consideração para com a vossa mulher como vaso mais frágil, ou como parte mais frágil. Ali significa que a mulher, o sexo frágil, é mais frágil, como o vaso mais frágil, diz Pedro, fisicamente falando. A mulher não é mais frágil do que o homem, espiritualmente falando. A mulher não é mais frágil do que o homem, emocionalmente falando. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o homem é mais forte fisicamente que a mulher. Que o homem tem mais força muscular do que a mulher. Que o homem tem mais força explosiva do que a mulher. Apesar de que também a mulher é 9 vezes mais resistente do que o homem. Mas de força física, de corpo mais forte, fisicamente falando, é o homem. Aliás, tem uns memes aí contra algumas pessoas, que você faz tudo como faz? Então descarrega uma carreta cheia o dia todo, cheia de cimento. Descarrega, meninos. Uma carreta cheia, pastor Marinho, com mais de 100 sacos de cimento.
Lembrando que cada saco é 50 quilos. Isso. Na verdade, é proteção para a mulher. Tem coisa que o homem tem que fazer. Não adianta. E eu louvo a Deus porque tem muitas mulheres fazendo isso. Quer falar, meu filho? Pode falar. Eu vi até um vídeo engraçado, a moça lésbica, né? Aí ajudando assim na obra. Aí ela com um monte de dificuldade carregando um saco de cimento. Aí o cara, você não queria ser homem, Laís? Você não queria ser homem, Laís? Aí, isso aí. Carrega o cimento. Aí ela virando a massa, você não queria ser homem, Laís? Você não queria ser homem? É desse jeito, não é verdade? Então, o que a palavra de Deus menciona, fala, na verdade, é para proteger a mulher e considerar-a como vaso mais frágil, fisicamente falando, né? É isso que Pedro está destacando ali. E ele continua e fala assim: tratai-a com dignidade, com respeito, com honra. É isso. Considerai a esposa, tratai-a como, fisicamente falando, mais frágil, né? Serviço pesado não dá para ela, amém? Fazer você, que é homem, tem mais força bruta, mais força muscular, e honrá-la, tratar ela com dignidade, com respeito, com carinho. É isso que está embutido ali, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça devida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, amados, a oração, Natan, se não me falha a memória, é Mateus 5, 22 e 23, vê se é isso. Mateus 5, 22 e 23. É isso? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Irmão, pronto. Se nas relações humanas, amizade, irmandade, o Senhor manda a gente não ofertar, não adorar, sem antes se reconciliar com o nosso irmão, imagine a mais profunda relação humana. Qual é a mais profunda relação humana? Quem pode me falar? É o casamento, é o matrimônio, aonde os dois se tornam uma só carne. Porque entre irmãos há união e unidade, mas entre o casal há unicidade. Os dois se tornam um, e serão os dois uma só carne. Agora, também para isso é preciso algumas coisas. Primeiro, vamos lá do início. Deus diz assim, olha: deixará o homem pai e mãe. Também não diz abandonará o homem pai e mãe. Também não diz largará para lá o homem sua pai e sua mãe. Também não diz abandonará lá no asilo seu pai e sua mãe. Ele te abandonou no orfanato? Eita, meu Deus. Você foi criado no orfanato? Nem se fosse. Então, mas Deus diz: deixará o homem pai e mãe. Tem muitos homens que casaram, mas ainda não deixaram pai e mãe. Tem muita mulher que casou, mas ainda não cortou o cordão umbilical. E conheço as dezenas e dezenas
de maridos e mulheres que ainda são mais filhos do que esposos e esposas. Não dá bom para o casamento, a não ser que o que Deus falou esteja errado. E Deus não falou uma palavra errada. Ele disse: deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Eu já falei aqui, vou repetir. Enquanto Naara era solteira, até enquanto ela era noiva, a família dela era eu, Tânia e seu irmão Natan. Depois que Naara casou, teve a sua filha, a família dela é o diácono Igor, ela e Maitê. Nós, eu, Tânia e Natan, viramos parentes. Precisamos aprender. Sair debaixo da aba, da orla, da saia, da calça, da mãe e do pai. Cortar cordão umbilical. Outra coisa, vamos lá. A gente vai para 40 anos quase de casamento, dá para falar alguma coisa para os novatos, né? Bom, vamos lá. Nunca compare comidinha de mamãe com comidinha da esposa. Nunca compare passar de roupa da mamãe com passar de roupa da esposa. Nunca compare. Mãe é mãe, esposa é esposa, filho é filho. Como é que dizia aquele cantor? Homem é homem, macaco é macaco, e por aí vai. Amém, amados? É desse jeito. Viva a vida comum do seu lar com discernimento, com sabedoria, tratando a mulher considerando como fisicamente mais frágil. Trate-a com dignidade, com honra, com respeito. Para quê? Para quê? Como é? Bota lá de novo. Para quê? Para que não se interrompam as vossas orações. Ih, irmãos, que tem de oração interrompida. Ah, pastor, será que é por isso então? Vira e mexe, eu não respeito minha esposa, vira e mexe, é um pega pra capar, vira e mexe, eu até xingo ela. Vamos primeiro? Compara, a comida de mamãe é melhor. Boto ela para carregar cimento. Será que é por isso que as minhas orações não estão sendo respondidas? Ué, será? Eu te pergunto. Será? Você ainda pergunta? Se não fizer de isso que o texto parte A, parte B diz, a parte C se cumprirá. As suas orações serão interrompidas. Você terá suas bênçãos bloqueadas. Estorno, né? Estornadas. Você terá suas bênçãos retidas. Viva a vida comum do lar, com sabedoria, com respeito. Aliás, Natan, eu falei que Pedro fala praticamente a mesma coisa que Paulo fala. Vamos lá, Efésios 5, a partir do 24, para a gente entender a parte da esposa e a parte do esposo. A partir do 24, como porém a igreja... Bota o 23, meu filho, por gentileza. 22. Isso aí. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Entenda a sua missão. Sob uma missão. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres devem em tudo estar submissas a seus maridos. Agora, maridos, para mim a missão do marido é maior do que a missão da mulher. Porque Paulo diz assim: maridos, amai. E amar não é um cupido que te flechou. Ah, meu Deus, eu queria que o cupido me acertasse, eu amasse tanto a minha esposa. Eu queria amar o meu marido, mas não consigo amá-lo. Cupido, me acerta no meu peito com essa flecha do amor. Não, isso aí é conto de fato. Conto da carochinha. Amar é um verbo, uma ação. Amar é uma decisão pessoal e é demonstrada com atitudes. Maridos, amai
vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você seria capaz de se entregar por sua esposa? O segundo, num assalto, já vi isso quando eu vejo, vocês também, né? Casais sendo assaltados. A maioria dos vídeos que eu vi casais sendo assaltados, a maioria, o marido foi o primeiro a pisar o pé, largou a mulher para trás sozinho. Teve um, o assaltante devolveu o fruto do roubo, o celular, sei lá, ela, e disse para ela: rapaz, isso não é homem para você não. Vocês viram esse? O ladrão falou para a assaltada: isso não é homem para você, ele está longe, não dá nem para pegá-lo mais. E esse pegá-lo mais foi eu que falei. Mas está lá, para você ver, né? Ele seria capaz de estar com você ali, de dar a cara, a tapa, o peito, a bala? Maridos, amai vossas mulheres. Ué, não é como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela? Você seria capaz de fazer isso? Aí o próximo verso, Natan, por gentileza, olha aqui. Para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra, Cristo com a igreja, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem não ama a sua esposa, a si mesmo não se ama. E quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Hoje eu mandei aqui, irmãos, sem medo de errar, dezenas e centenas de histórias. Eu nunca vi, eu e Tânia, que tratamos casais, tantos crentes se separando. Aliás, tem crente que não está nem casando mais, está indo direto. Tem uns que estão fazendo test drive. Vamos fazer um test drive. Isso é coisa do mundo. Isso é coisa lá de fora. Tem quem diga que tem mais crentes se separando do que não crentes, do que mundanos. Até porque muitos mundanos não estão mais casando. E ainda tem alguns crentes que se casam, né? Mas nós nunca vimos, pelo menos na nossa pesquisa pessoal de atendimento, na terapia, na psicanálise, aí nas consultas e até em gabinetes pastoral, nunca vimos tantos crentes se separando. Aí a pessoa depois, quando vem com motivo, aí junta tudo num pacote. E eu falei: em 20 anos meu marido só me deu 3 presentes, e 2 foi do namoro. Hoje falamos de manhã. Acho que nem conta esses 2 do namoro, né? Eu não sei quem deu mais presentes um para o outro, mas eu ainda acho que Tânia me deu mais presentes do que eu dei para ela. Caminhando para 40 anos de casamento. Outro. Esses casais é daquela igreja lá no Japão. Vocês sabem, né? Aquela igreja lá no Japão. Meu marido nunca me chamou para sair. Aí chamou uma única vez. Mulher, se apronta, se arruma que nós vamos sair. Para onde, marido? Não, nós vamos sair, se arruma. Lembrando que cada lugar é uma roupa. Verdade ou mentira? Né? Tem roupa de praia, verdade ou mentira? Tem roupa de almoçar, restaurante, tem roupa de jantar, né? Tem roupa de gala. Ela falou assim: o ruim de tudo é surpresa, né? Vou botar um saltinho. Ainda bem que ela botou um saltinho. Ela não botou um saltão. Um sapato escarpão, salto 17. É isso mesmo, meninas? Porque ele levou ela para subir o morro no meio do mato para fazer uma trilha. Esse era o passeio. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para levar numa churrascaria. Já falei aqui para vocês, aqui no Trevo, um restaurante bom, R$10 só os petinhos, irmãos. A mesa é quanto? 10%, Nathan? 10% pro garçom. Pô, os petinhos, você não tem R$20 para você levar sua namorada para comer um churrasquinho aqui no restaurante bom, no Trevo de Maria Paula? Barato, 3 Bs, bom, bonito e barato. Não é não?
Invista, então pega aí na rua um churrasquinho de gato, filé mignon. Mas sai de casa um pouco, vai namorar. 2 erros de muitos casais na igreja. Casais de namorados que vivem como casados. E vai surgir um terceiro tipo. E casal de casados que não vivem mais como namorados. Viva a vida comum do lar, com respeito, consideração, com amor, com honra, dignidade, a sua esposa, respeitando-a como vaso mais frágil, fisicamente falando, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Ainda vem me perguntar, quer ver me matar de... Porque a gente também é teólogo, né? O diabo acabou com o meu casamento. Quase 100% das vezes que eu e Tânia vimos, não foi o diabo. Coitado do diabo, me perdoe, ninguém está advogando para ele. Ele não tinha nada a ver com isso. Quem acabou com o casamento foi eles mesmos. Eles mesmos. Tá? Que nem aquela já surgiu para mim também, tá? E o diabo acabou com a minha finança, o diabo me levou para o vermelho, eu estou endividada. O diabo tem seu cartão? Ele pode até saber a senha dele, mas ele usa seu cartão? O diabo já comprou alguma coisa no seu nome? Fala para mim, já comprou? É você que compra mais, gasta mais do que ganha. Não vai bater as contas, no final vai dar ruim, não tem azul, é vermelho mesmo. Amém, amado? Ai, Jesus amado. Que nem dizia um presbítero, ai meu Deus, Jesus, amém. Último lugar, segundo ou último lugar. Oração específica. Coloca aí, por gentileza. Livro de Marcos 10, 49 a 51. Natan, bota do 46, a gente entender a história quase toda. Mas a maioria aqui conhece. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, não vou entrar nessas, que no outro evangelho está, no outro evangelista ele entrava em Jericó, era por Jericó, que Herodes estava fazendo uma nova, ele estava entrando em uma, saindo de outra, entrando em uma, isso aí, vamos ver. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ele era cego e por isso era mendigo. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. O que é clamar mesmo? O que quer dizer clamou? Gritar por socorro. E pôs a clamar: Jesus, filho de Davi. Já disse para vocês que essa aqui é uma expressão messiânica. Ele era cego, mas não era burro, e ele tinha um certo entendimento. E ele cria, pelo que ele já ouvia falar do que Jesus tinha feito, que Jesus era o filho de Davi, era o Cristo esperado, ungido, o descendente de Davi que havia de reinar. Isso que ele está dizendo. Ele corria risco até de ser apedrejado pelos judeus, principalmente pelos religiosos, que era a pena de morte judaica por apedrejamento. Mas não é nada disso que eu queria falar, são só detalhes teológicos do texto. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez, olha lá, gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama, ele te chama, Jesus te chama.
lançando de si a capa, que era tudo que ele tinha, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Agora é quando está. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver, porque ele não era cego de nascença, como o cego de João capítulo 5. Que eu torne a ver, porque ele já havia visto antes. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente se tornou a ver e seguia Jesus de estrada fora. Pode voltar no texto anterior. Que queres que eu te faça? Gente, Jesus perguntou a um cego: o que quer que eu te faça? O que você acha que o cego diria? Olha, eu quero um cavalo manga larga marchador. Melhor raço, o mais caro da época. Eu quero uma mansão à beira-mar. Eu quero uma casa de praia, Jesus, é isso que eu quero. Senhor, eu quero uma belíssima conta bancária, para que eu não preciso mais mendigar aqui onde eu estou. O que vocês acham que o cego queria? Tornar a ver. Mas por que será que Jesus perguntou? Porque Ele quer que a gente especifique as nossas orações. Sabe o que acontece, irmãos? Eu já ouvi pastores dizendo que Deus não responde orações vagas. Eu já ouvi pastores dizendo que Deus não costuma atender orações no atacado. Você sabe o que é oração no atacado? Ao contrário de oração no varejo. Oração no atacado é aquela oração que você no seu corre, você ora assim, aquela oração relâmpago: Senhor, abençoe a todos e a todos. Senhor, me abençoe. Deus vai te perguntar: filho meu. Na minha palavra há milhares de tipos de bênçãos específicas e diferentes. Com qual bênção você quer que eu te abençoe? As nossas orações precisam parar de ser vagas, de ser orações somente e sempre no atacado. A gente precisa especificar, dizer a Deus o que queremos e como queremos. Aliás, o saudoso pastor, que era pastor da maior igreja do mundo, pastor Paul David Yong-Shu, no seu livro, se não me falha a memória, A Quarta Dimensão, ele conta o seu testemunho e ele fala sobre isso. Ele diz que num bairro pobre, muito pobre, uma igreja pequena, com muito pouca gente, ele era pastor da igreja, ele não tinha uma cama para dormir, ele não tinha uma escrivaninha para estudar, para ler a palavra, ele não tinha uma cadeira, ele não tinha uma bicicleta, ele andava quilômetros a pé para fazer a obra, para ir para a igreja, para visitar. Aí durante algum tempo, alguns meses, ele pedia ao Senhor: Senhor, me dá uma escrivaninha, me dá uma cadeira. Você vai achar na internet também, no YouTube, isso. E me dá uma bicicleta. E depois de um tempo ele ficou triste, porque já estava orando há meses e meses, e ainda estudava a palavra sentado no chão, comia sentado no chão, e ia para a igreja e fazia a obra a pé. Ele perguntou ao Senhor, o Senhor falou: mas você me pediu, mas não disse como. Perdão, que tipo de escrivaninha você quer? Que tipo de cadeira? E a bicicleta? E ele entendeu. Jesus, geralmente, quando operava os seus milagres, ele falava assim: vai e seja feito conforme a sua vontade. Espera aí. Qual era a sua vontade? Ele falou: Senhor, então tá bom, estou começando a entender. Se tornou
o pastor da maior igreja do mundo, em Seul, Coreia do Sul. Saudoso pastor David Paul Yong-Chu. Ele falou assim: eu quero uma escrivaninha de módulo das Filipinas. Eu quero uma cadeira de escritório, daquela confortável com rodinhas, para eu me movimentar para lá e para cá. E eu quero uma bicicleta, não coreana, que é muito magra, ele disse, muito fraca. Eu quero uma bicicleta norte-americana, que é melhor, mais durável. Só que ele foi contar para a sua igreja, ainda pequena, que ele havia pedido ao Senhor e que o Senhor lhe havia dado uma escrivaninha, uma cadeira de escritório e uma bicicleta. E ele a pé. E perguntaram para ele, e para piorar a situação, que se é que nós podemos falar, para piorar, alguns jovens falaram: não, a gente quer ir na sua casa para ver. E foram mesmo. E chegaram lá, cadê a escrivaninha? Cadê a cadeira? E cadê a bicicleta? E nada. Só que ele disse algo tremendo, irmãos. As minhas bênçãos estão sendo geradas como uma gestação de um bebê. Quem aqui é mãe sabe. Antes de você ver o seu bebê, tomá-lo no colo, você não o tem, você o tem. Ele está dentro de você. Você o sente. Você sabe que ele é seu. Não é isso, Nayara? Você só não o viu ainda a olhos nus. Você só não tocou nele ainda pele a pele. Mas você está gerando o seu bebê. E ele falou: eu estou gerando as minhas bênçãos. E no tempo certo elas vão nascer. E nasceram. E as bênçãos se materializaram. E ele ganhou. Como ele havia pedido especificamente uma escrivaninha de módulo da Filipinas, uma cadeira de escritório de rodinhas e uma bicicleta, ele disse que usada, mas seminova, norte-americana. E depois de muito tempo, ou melhor, de pouco tempo no seu ministério, ele atende a pedido de um obreiro uma irmã quarentona e solteirona, que estava pedindo um marido. E ela foi até ele pedir para que ele, o forte desse pastor, o ministério dele era a oração, pedindo que ele orasse. Ele a recebeu no seu gabinete e perguntou: irmã, quanto tempo, ela com cerca de 40, quanto tempo você ora por um varão? Ela há mais de 10 anos. Mas como que você quer esse varão? E ela disse: não, isso aí fica a cargo de Deus. O que ele quiser dar, ele dá. Tem uma história aí de uma irmã, você já deve ter visto no YouTube, uma irmã que pede o marido ao Senhor, né? E ela disse que Deus deu tudo errado. Ela pediu um homem magro, aí Deus deu a ela um homem dessa grossura que ela conta, né? Que ele anda assim, rebando. Aí queria bonito, ele veio e fez. Vocês já ouviram o testemunho? Alguém já viu? E o pastor Paul David Yong-Chu pergunta: não, mas isso está em seu cargo, Deus quer saber o tipo de marido que você quer. Pega um papel, toma uma caneta e começou a falar para ela: como é que você quer um esposo? Você quer branco, moreno ou escuro? Ela falou: eu quero um branco. Está lá também no seu livro, está aí no testemunho de YouTube. Bota aí então: eu quero um homem branco. Você quer que ele seja baixo, médio ou alto? Ela botou: eu quero que ele seja alto. Escreve aí então, segundo ponto: alto. Você quer que ele seja magro, um corpo mediano, ou que ele seja gordo? Ela falou: eu quero que ele seja magro. Escreve aí então: magro. Já tem 3 pontos: branco, alto, magro. Tá,
E ele disse que ele não vai me falhar a memória. Foram 10 perguntas e ela respondeu 10 características. Até de questão de calmo, enfim, questões não apenas físicas, mas também comportamentais. Ah, um detalhe. Você quer que ele trabalhe na obra, que ele faça o quê? Que ele seja o que na obra? Eu queria que ele fosse músico. Lembrei de mais uma. Eu queria que ele fosse músico. Tá bom, bota mais ali, músico. Bom, em menos de um ano, o pastor Paul David Omichu foi procurado de novo. Essa irmã, apresentando seu marido. Já havia namorado, noivado e casado. E crente é rápido com essas coisas, né? Ouviu, pastor Marinho? Ouviu, né? E como que ele era? Todas as características que estavam no papel. Ah, o papel foi levado pela mãe no dia do casamento dela. Estava lá. Inclusive ela conheceu como uma banda, foi tocar na igreja e ele era um dos músicos. Branco, alto, magro. Tudo como ela pediu. Como é que você tem um pedido? Seja mais detalhado na sua oração. Seja mais específico na sua oração. Seja feito conforme a tua vontade. Quer ver? Olha, Natan, Hebreus 11:1. Já vamos caminhar para o término. Ora, a fé é a certeza de coisas. Paz. A fé é a certeza de coisas. Coisas específicas. Você acha que é qualquer coisa? Amém? Isso vale, irmãos, para praticamente todas as nossas orações. Quiser mais, vai no YouTube e ouça algumas mensagens muito boas chamadas sobre o poder da oração específica. Talvez suas bênçãos, seus pedidos estão retidos porque você não está sabendo pedir, porque a sua oração é muito vaga, a sua oração está muito no atacado. Senhor, me abençoa, mas como? Com o quê? Senhor, eu quero isso, mas que tipo? Como? Qual a cor? Enfim. Ué, Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Eu poderia falar aqui, irmãos, sobre Mateus 7:7, 7:8, pedi e dar-se-vos-á, batei, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Todo que pede recebe, mas não recebe o que pede. Por quê? Porque como pede? Aí, Natan, uma das condições de oração não respondida, Tiago 4, versículo 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Nada tendes porque não pedis. 3 agora. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ué, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. A gente precisa saber pedir. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu preciso, estou pregando para mim também, porque Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é a espada de 2 gumes, né? Ela corta para lá e corta para cá. Eu preciso, porque eu tenho muitas respostas de orações específicas. Eu preciso voltar mais a orar de forma a varejo e não tão no atacado, de forma mais específica e bem específica e não tão vaga, porque como diz, eu repito, Deus não responde orações vagas. Orações no atacado é pressa de sair da presença de Deus em oração. É pressa de não ganhar, porque não se perde tempo com Deus em oração.
Senhor abençoa fulano, como? Com o quê? É salvação, é cura, é libertação, é porta de emprego, é o quê? É o quê? É o quê? Deus está te perguntando, Senhor, como me abençoe? Tá bom, mas como? Milhares de bênçãos, meu filho, eu tenho disponível para você, está na minha palavra. Milhares de bênçãos. Quais delas você quer? Como as quer? Jesus fala para a mulher ser feliz, ele fala assim, vai e seja feito conforme a tua vontade. Qual era a vontade dela? Alguém lembra? Qual era a vontade dela? Quando ela chegou em casa e encontrou a vontade realizada. A vontade dela é que a sua filha ficasse sã. E ela começa a clamar, Senhor, tem piedade de mim, minha filha. Minha filha, Senhor, minha filha, cura minha filha, liberta minha filha, Senhor, Senhor, Senhor. Então é isso que você quer? Cura, libertação para sua filha, vai ser feito conforme a tua vontade. Qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Especifique. Você acha perda de tempo você passar mais alguns minutos em oração ao seu Deus, especificando a Ele, dizendo, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu queria assim, dessa forma, desse jeito, dessa cor, desse tamanho, desse formato, Senhor, sim. Ficou difícil para Deus não te responder. Me perdoe o exagero, a hipérbole. Ficou difícil de Deus não te atender. Ficou. Senhor, eu quero um emprego. Bom, peraí, mas... eu não sei não, mas eu acho que existem milhares de tipos de emprego. Não existe não? Qual você quer? Como? Aonde? Senhor, eu quero um emprego, ganhar um salário. Eu acho que acabou o serviço escravo. Acabou? Tem ainda, mas... praticamente acabou o trabalho escravo. Mas qual o salário que você quer? Peraí. Aliás, tem entrevistador, ou quase todos, se não todos, perguntam qual é a sua pretensão salarial. Verdade ou mentira? Nas entrevistas de emprego. Agora seja pelo chão, né? Seja pelo chão. Não viaja também na maionese, não. Verdade ou mentira? Seja realista, é isso. Seja realista. Eu ontem conversando com meu irmão, né? Eu falei, meu irmão, a fulana tinha uma oportunidade ímpar na vida dela. 30 anos atrás, o jovem mais bonito da igreja, mais inteligente, mais calmo, mais espiritual, mais palavra, mais igreja, aquele jovem que todas as moças queriam namorá-lo. Ele pediu ela em namoro. Poucos meses ela separou dele. Por quê? Porque ele é Martinho da Vila. Fingir de bobo? Como assim? Não, é muito devagarzinho. Ainda reclamou que não tinha mão boa. Eu falei, o que? Você está falando isso mesmo? É verdade? Se respeitando, querendo te levar para o altar, sem queimar etapas, fazer a coisa certa, namoro, noivado, casamento, lua de mel. Eu falei assim, meu irmão, ela perdeu. Hoje ele é um pastorzão, um empresário riquíssimo. Mas sabe quem é riquíssimo? Já me chamou até para trabalhar com ele. Tem uma esposa linda, 2 filhas maravilhosas. Ela perdeu. Sabe o que ele falou? Meu irmão, muito pastorzão também. Meu irmão, Deus deu foi um livramento a ele. Oi? É verdade, é bem provável, né? Deus deu foi um grande livramento a ele. Eu falei assim, meu irmão, vejo que tu és profeta. Que não foi homem nem carne quem te revelou, e sim meu Pai que está no céu. E é verdade.
E é verdade. Aprenda a orar de forma específica. Tenha pressa para fazer algumas coisas, raríssimas coisas, mas se tem uma coisa que você não tem que ter pressa, é para orar, é para adorar, é para meditar na palavra do Senhor. Você não tem que ter pressa diante de Deus. Amém? Tinha mais a falar, faz muito pouco tempo a dizê-lo, e eu termino. Eu vou terminar com uma história, com E. Vou fechar. Vou terminar com uma história. Um homem se converteu. Foi salvo, uma coisa é ser salvo, tá, irmãos? Foi liberto, uma coisa é ser liberto. Foi batizado com o Espírito Santo, uma coisa é ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Seu nome escrito no livro da vida, mas da vida cristã todinha, vivendo de mal a pior, materialmente falando. O máximo que conseguiu foi um barraco alugado. E depois de muito tempo, seu veículo para ir à igreja era uma bike. Era uma bike. Aquele paletó que parecia de quadrilha, aquela gravata parecida a língua de sogra, trabalhando de subalterno, ganhando aquele salário do super-herói brasileiro. Você conhece o salário mínimo? O salário do super-herói brasileiro. Porque alguém para viver com salário mínimo é ou não é um super-herói brasileiro? A vida toda. Aí ele chegou no céu, foi salvo é uma coisa, mas chegou no céu. Quando ele chegou no céu, foi recepcionado por São Pedro Chaveiro, cheio de chave. São Pedro cheio de chave, pegou ele, recepcionou a entrada nas portas do céu, ele está salvo, e levou ele num armazém no céu. Um armazém cheio de coisas. Tinha carros, tinha casa boa lá, tinha figuradamente falando uma conta bancária rechonchuda, recalcada, transbordante. Para finalizar, mais coisas. E disse Pedro para ele, São Pedro, Chaveiro, tudo isso aqui é seu. Era seu. Mas eu não recebi nada disso na terra, São Pedro. Para finalizar, porque você não soube pedir. Porque você não retirou dos armazéns celestiais. Porque você não se apropriou pela sua fé, com a sua fé. Porque você não pediu especificando a sua vontade. Porque você não se dedicou tanto à casa de Deus como deveria. Porque você ainda tinha os pecadinhos mesmo depois, no final de carreira cristã revelados, mas estava oculto durante muito tempo. Porque você não viveu a vida do lar com dignidade, com respeito. E por isso, todas essas bênçãos aqui, ficaram retidas. E aprendamos a retirar em Deus nossas bênçãos e não deixá-las mais retidas nos armazéns e depósitos celestiais. Que Deus nos abençoe nesta noite com esta palavra. Que essa palavra possa ter mexido em você. Que possamos ter aprendido mais e mais como retirar nossas bênçãos em Deus. Em nome de Jesus, amém e amém.